Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, celebremos em comunhão com toda a igreja São Lucas, aquele que escreveu o terceiro evangelho, e também o Atos dos Apóstolos. E a nossa meditação de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E diz-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são pouco. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós já estamos, um pouquinho mais da metade do mês de outubro, aonde junto com a igreja nós celebremos o mês missionário. O evangelho de hoje vai dizer-nos para o envio. Somos chamados a ser discípulos missionários do Senhor. Somos convidados Jesus nos envia para a sua missão. Enviou aqueles 72 discípulos. Também hoje nos chama e nos envia. Somos chamados a ser discípulos do Senhor, a levar a boa nova do Senhor. Jesus ali estava ensinando os seus discípulos. O Senhor chama-nos hoje também nós. Nos ensina, nos capacita para levar a sua boa nova. Se olharmos aqui no Evangelho, Jesus dizia, nunca vai sozinho. Jesus envia de 2 a 2. Jesus ele envia sempre as pessoas de 2 a 2. Como assim que nós falamos, Então nós não podemos evangelizar sozinho. Nós somos, queridos irmãos e irmãs, enviados por Jesus, mas também nós somos compromissados com o nosso pároco, com os nossos padres, com a nossa igreja. Por isso que Jesus nos vem nos dizer no nosso evangelho, no evangelho de hoje, para que nós, não somos só, temos algo de responsabilidade. Somos enviados por alguém, e este alguém é o nosso pároco, é o nosso bispo. Temos que ter a ordem deles. Por isso que Jesus nos fala que no Evangelho vai de 2 a 2. Sempre tem um responsável por nós atrás. Sempre tem aquela pessoa que está sempre nos responsabilizando por trás. Sempre nos sustentando o nosso Evangelho por trás. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós somos capacitados a fazer. Outro ponto importante, nós somos enviados, Somos enviados por esses párocos, somos enviados por esses bispos. As nossas pastorais têm sempre uma autoridade, sustentada por trás. Por isso que no Evangelho somos enviados de 2 a 2. Somos enviados pelos nossos sacerdotes. Outro ponto importante, que fala aqui no trabalho, dos nossos trabalhadores, A colheita, é grande, a messe é grande, mas os trabalhadores são pouco. Queridos irmãos e irmãs, são muitas pessoas que estão
prontas para receber o Evangelho. Muitas pessoas estão querendo ouvir o Evangelho, mas os trabalhadores são poucos, os operários são poucos. Por isso que Jesus fala para nós, né? Dizei ao dono da messe, orai para o dono da messe, né, que mandais trabalhadores. Nos capacite cada vez mais para levar o Evangelho, principalmente neste mês missionário, né? Somos missionários, somos chamados a levar o Evangelho, a levar esta boa nova que Jesus fala, né? O reino de Deus está próximo de nós, o reino de Deus está próximo de todos nós. Se olharmos, né, no Evangelho, né, que a gente vem passando durante os domingos, né? Somos chamados a um banquete aonde o Senhor sacia a nossa fome. O Senhor nos vem saciar cada vez mais o nosso coração, saciar a nossa vida, a escolha da nossa vida. Por isso que nós somos enviados para esse campo, para esse evangelho do convite àqueles que vêm. Querido irmão, querida irmã, que nós abramos o nosso coração para este evangelho, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, levar a palavra do Senhor, nos alimentar primeiro da palavra do Senhor e assim levá-lo o reino dos céus, levar o reino de Deus para aqueles que ainda não entenderam, para aqueles que ainda têm sede e fome de justiça e de paz. Se olharmos, né, na nossa caminhada, os noticiários de hoje, né, essas guerras que estão acontecendo, né, principalmente na nossa vida, uma guerra espiritual. Por isso que nós temos que estar atento ao coração e o convite de Jesus, fortalecer nossa família, fortalecer-nos uns aos outros, como esposa, como maridos, como filho, fortalecer na nossa casa. Quando nós nos fortalecemos a nossa casa, fortalecemos cada vez mais a nossa fé em Cristo. Querido irmão, querida irmã, que nós abramos o nosso coração para o Evangelho de hoje, que nós somos chamados e enviados por Cristo, que nós temos essa paz no coração, que nós temos este amor no coração e podemos sempre levar esse Jesus a muitos que têm sede, que têm fome, que sente ainda a falta de Jesus. Somos convidados pelo próprio Jesus, mas sem nos esquecer que somos dentro de uma pastoral. Nós temos um pároco, nós temos um bispo, aonde ele nos sustenta a nossa fé, aonde ele nos sustenta a nossa vida. Somos destinados a eles, somos enviados a dois. Por isso que nós temos que ter uma ordem, temos que ter um discernimento, aonde o nosso pároco, aonde nossos bispos estão sempre junto de nós. Ouvir primeiro a palavra do Senhor, para depois sentarmos e assim nós somos enviados por eles para levar a boa nova do Senhor. Por isso que no final do Evangelho Jesus vai dizer, né? Dizei ao povo, né? O reino de Deus está próximo de vós, está próximo de nós. Que nós possamos abrir o nosso coração e sentir mesmo este amor de Jesus que está em cada um de nós, em cada um que participa da nossa comunidade, da nossa vida, das nossas vidas espirituais, que nossas vidas sejam repletas do amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.